Olá pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu vim compartilhar com vocês a mensagem do coração de Deus. E a mensagem do coração de Deus, deixa eu virar para cá, se encontra em Mateus, no capítulo 7, no versículo, cadê aqui? No versículo 24, amém? Nós vamos falar aqui, a construção, vamos falar da construção de uma casa e uma construção de uma vida espiritual, né? A nossa vida espiritual ela é comparada com essa construção de uma casa, né? Pois é um pedreiro, quando ele vai construir, ele tem que ter todos os materiais necessários para erguer uma casa. E para se fazer uma casa direito, com qualidade, é necessário ter os materiais de qualidade, é necessário também trabalhar em detalhes nessa casa, né? Cavar, colocar alicerce nessa casa, né? Porque uma casa sem alicerce é uma casa que qualquer hora ela vai cair, ela vai acontecer acidente, né? Vai começar a rachar, vai começar a dar sinais que alguma coisa vai acontecer com a casa quando ela não tem uma estrutura, quando ela não é construída direito. Mas quando ela é construída direito, com qualidade, né, essa casa ela não vai ser destruída, né? E nós sabemos, né, que nós somos a casa onde Deus habita, né? E essa casa aqui, ela tem que ser construída diariamente. Você tem que fazer a manutenção numa casa, né? Nós temos que sempre estar observando essa casa, né? E mantendo o nosso relacionamento diariamente com Deus, né? E ali, você se observando, você vai ver o que tem que ser acrescentado, o que você não tem, você vai passar a buscar para ter, e Deus assim vai ouvir e vai fazer, né? Então, nós vamos ver aqui que construir sobre um alicerce firme é muito importante. Ela vai fazer toda a diferença. Se você olhar bem e contemplar aí várias notícias que uma casa, um apartamento não foi construído com materiais de boa qualidade, ou até mesmo não foi colocado alicerce, né? E o resultado é destruição, né, do físico, né? E também vidas sendo ceifadas, mortas por causa da imprudência, por causa que muitas vezes houve ganância, né, em construir, as pessoas quererem dinheiro, quando vai averiguar, né, mais a fundo, né? Então, as vidas que pagam, né? Mas, para não ficar nas minhas palavras, eu quero com vocês aqui no versículo 24, que vem mencionando assim: quem ouve as minhas palavras e a pratica é tão sábio como uma pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Então, aqui a palavra de Deus vem comparando, o Senhor Jesus falando, que quem está ouvindo as palavras dele e está colocando em prática, ele está comparando como aquela pessoa que constrói a sua casa sobre a rocha firme. Que essa pessoa ela foi sábia, ela foi prudente, fez tudo certo. Então, uma pessoa que para dar atenção à palavra de Deus, ela escolheu a boa parte, né? Ela vai ouvir e ela vai colocar em prática, e ela sim vai ter vida. Os dias delas vai ser melhores e felizes. Então, ouvindo a palavra de Deus, essa pessoa está se tornando sábia, ela está construindo sua vida espiritual sobre a rocha. Você sabe de Marta e Maria, né? Uma escolheu boa parte, a outra escolheu, né, a parte que não era boa, né? De não ouvir o Senhor, de estar atarefada, de estar fadigado com tantos afazeres em sua casa, em seu lar. Mas isso significa não só o problema diário da preocupação do seu lar. Os problemas vêm, as pessoas focam nos problemas, nas adversidades, e assim muitas vezes ela deixa de focar na fé, de focar na palavra. E dessa forma não está construindo a sua casa sobre a rocha firme, não está construindo sua vida espiritual, né? Pois
é necessário escolher a boa parte. A parte que está te dando toda a capacidade, a boa parte está te dando, né, instruções de como você vai agir diante da adversidade. Né? Ouvir a palavra é ouvir toda a instrução para se colocar em prática e ver o poder de Deus se manifestar. Ouvir a palavra de Deus é ter a arma certa para lutar nos dias de tribulações, no dia mau, porque a palavra de Deus não vai voltar ao vazio. Né? Então Jesus está falando que quem ouve a palavra dele está se tornando sábio, filho sábio. Quem não quer ouvir a palavra de Deus está tornando-se filho imprudente, né? Que lá na frente não vai saber agir diante dos desafios que vão aparecer. Na verdade, ninguém sabe reagir diante dos desafios, dos dias difíceis, mas com a instrução de Deus, ouvindo a palavra de Deus, né, a sabedoria de Deus, ela vai nos dando toda a capacidade, vai nos instruindo e fazer com que nós venhamos colocar nossa fé em ação, agir com a nossa fé, para assim permanecer de pé, enfrentando situações adversas de cabeça erguida, não baixando a guarda, tomando posse da bênção, e assim vai haver a diferença daqueles que passam passa com a luta tendo o Senhor e daqueles que passam na luta sem ter o Senhor. Ou seja, vai haver diferença daqueles que servem a Deus, né, nos dias de adversidade, e vai haver diferença daqueles que não servem a Deus quando passam dias de aflições, de tribulação. Porque a Bíblia diz que sem mim nada podeis fazer. Nós que temos o Senhor, a nossa reação, nosso comportamento, ela vai ser diferente diante das adversidades. É claro que nós não somos super-homens e nem mulher maravilha, porque a força que precisamos, que necessitamos, ela vem do alto. E quando pensamos que assim não tem essa força, é o Espírito Santo que nos dá, nos capacita, porque ela vem de Deus e é sobrenatural. Ela não vem pelas nossas próprias forças, ela não vem. Então, olhando para a palavra, vinculada a essa palavra, a gente vamos ter força para suportar. A gente olhando para Jesus, a gente não vai naufragar, a gente não vai afundar. Porque se está na luta, se está vivenciando os dias difíceis, o Senhor está do seu lado. Ele está de mãos dadas com você. Agora, não é o Senhor que larga nós, os filhos de Deus, diante da luta e da adversidade, não é Ele que larga. Muitas vezes é os filhos de Deus que vai lá e largam o Senhor, sendo filhos rebeldes, imprudentes, deixando de ouvir a palavra, deixando de praticar a palavra de Deus, usando a fé, né? E aqui vem dizendo assim: quando vierem a chuva e as inundações, o vento castigar a casa, ela não cairá. Então, todos vão ter o dia difícil chegando na sua vida. Aqui está dizendo, quando vierem a chuva e as inundações e os ventos castigar a casa, ela não cairá, não vai cair. Ou seja, vai acontecer, né, de aqueles dias difíceis acontecer, dias de adversidade acontecer, ela chega para todos. Tanto para aqueles que não conhecem o Senhor e tanto para aqueles que conhecem. Mas a única diferença vai ocorrer, né, é quando ela permanece de pé. Então, essa casa que foi construída sobre alicerce, né, quando chegar essa chuva e venha inundações, essa casa ela não vai ser destruída, ela não vai ser carregada, né, por essa tempestade, por essa inundação. Mas aquela que não teve alicerce, foi construída sobre areia, essa casa ela vai ser devastada, e grande será a ruína. Né? Então, nós estamos vendo que a qualidade de uma vida espiritual, a qualidade, né, de um relacionamento, de estar vinculado ao Senhor, né, a qualidade faz toda a diferença, né, em toda a área da nossa vida, porque uma vida estruturada espiritual, as outras áreas também ela vai estar estruturada, porque firmado espiritualmente, as outras áreas teremos também sabedoria para saber cuidar, né? Então, o que acontece? Não vai cair, pois construída sobre a rocha firme. Quem
Mas quem ouve meu ensino e não pratica é tão louco, é tão tolo como uma pessoa que constrói uma casa sobre areia. Então, para que você não seja tolo, você deve vir vir correndo para o Senhor. Querer ouvir as instruções dele e assim colocar em prática. Não fique longe da palavra de Deus. Seja esse filho que queira agradar a Deus, que queira estar vinculado a esse amor, né? Então, tolo aqueles que se afastam de Deus, que acham que fazendo suas vontades está vivendo bem, está tendo benefício, mas na verdade não está tendo benefício nenhum. Começa a perder tudo, né? Mas com Deus a gente ganha, né? E é claro que acontece no caminho, né? Situações difíceis ocorrem, mas o Senhor garante a vitória, o Senhor garante estar conosco, o Senhor garante cuidar de nós. Então, no deserto tem água para os filhos de Deus, tem água, tem um sustento. Deus jamais deixa seus filhos mendigar. O Senhor vai deixar os filhos dele desamparados, porque o nosso Deus, ele tem compromisso com filhos obedientes, justos, e ele sim cumpre com a palavra dele. Então aqui vem dizendo, né, que esses que são comparados como tolo, que não dá ouvido à palavra de Deus, né, terá a sua casa destruída. Quando vier a chuva e as inundações, o vento castigar a casa, ela cairá com grande estrondo, né? Quem já viu quando uma casa cai, é destruída pelas inundações, né? Seja pela ventania, porque não teve alicerce, e a gente acaba ouvindo aquele estrondo, aquele barulho, grande é a ruína, né? E as pessoas ficam sem entender, depois vai averiguar, não teve alicerce, né? Então, busca o Senhor enquanto se pode achar, ou seja, não deixe para amanhã o que se deve fazer hoje, pois o que se deve fazer hoje é manter já ativo a sua vida espiritual sob a rocha firme. Quero dizer para vocês que Deus quer que venhamos construir nossa casa, a nossa vida espiritual sobre alicerce. E para construir sobre alicerce, né, não é fácil. Você vê que leva tempo, porque cada passo para se construir uma casa demora a secar, né? Tem todos os detalhes, né? Mas o que eu quero te dizer é que todo dia você, pegando aquela semente, você vai ver o progresso, você vai ver o crescimento dela. Ou seja, você todo dia regando seu coração com a palavra de Deus, com a oração, você está construindo uma vida de intimidade, né, alicerçada sobre a rocha firme. A palavra de Deus diz que o Senhor formou, né, o mundo, ele não pode ser abalado, porque o mundo foi firmado sobre alicerce, né? O mundo tem alicerce, não pode ser abalado, porque ela foi construída com alicerce. E isso significa que Jesus é a nossa rocha firme. E se ele não está presente, né, a nossa vida passa a não ter sentido. Então ela passa a ter sentido quando a palavra de Deus está dentro de nós, nos liderando, né, e nos aperfeiçoando, porque o seres humanos, a cada dia precisa ser modulado, trabalhado, para assim e estar pronto para fazer a vontade de Deus, ou seja, aperfeiçoado por Deus, com a palavra, com o perfeito dentro de nós, nós manifestaremos o caráter dele, né? Seremos essa testemunha de Cristo nessa terra, né? Então, quando eu estou permanecendo na palavra, eu estou permanecendo no Senhor, estou amando o Senhor, eu estou temendo o Senhor, eu estou mantendo uma vida de santidade, estou mantendo separação daquilo que desagrada a Deus. Fora da palavra, né, a gente passa a ser guiado pelas nossas vontades e assim passa a não respeitar o Senhor, a palavra de Deus. Então, a Bíblia diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir minha voz, eu vou entrar. O Senhor quer essa permissão para junto construir essa casa, estar presente, derramando a presença dele, e assim você ser transbordada da presença, da unção de Deus.
e assim você vai ter o que dar, em nome de Jesus. Amém? Eu não vou demorar-me aqui, mas que venhamos ser essa casa limpa por dentro, e que ela vai refletir, né? Ela vai refletir por fora, porque o que está dentro vai refletir no semblante, ou seja, uma casa limpa, todos têm prazer de ficar, uma casa limpa e cheirosa. E assim o nosso coração, Deus, assim, tendo essa liberdade, Ele encontrando lugar, e Ele vendo que tem limpeza, vai ser um morador fixo, Ele vai morar com permanência e assim vai poder liderar a sua vida em nome de Jesus. Eu vou ficar por aqui, mas desde já eu abençoo a vida de vocês em nome de Jesus. Um dos nossos encontros é de segunda a sexta-feira, mas quando Deus assim toca, eu apareço aqui sábado e domingo. Então, domingo eu tenho só uma gravação com vocês. E se não aparecer aqui em gravação, eu estou em comunidade, mensagem por escrito, hora da leitura bíblica, o versículo do dia, e lá vocês podem se alimentar também no nome de Jesus. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ativa a opção todas, para que todas as vezes que eu entrar com um vídeo novo ou algum anúncio, vocês vão lá e vão poder ver, né, e ouvir a mensagem de Deus em nome de Jesus. A interação de vocês é importante para o canal, porque vocês estão dizendo, esse conteúdo tem acrescentado, está sendo um bênção na minha vida, e que esse canal permaneça, e assim as plataformas digitais vão estar compreendendo que você está gostando por essa interação, amém? Desde já eu vim agradecer e fica na paz de Cristo. Tchau, tchau.